Pega a sua Bíblia, olha comigo em Atos, capítulo 16, versículo 19. Aleluia. Atos, capítulo 16, versículo 19. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, amém, igreja? Deixa eu estar abrindo aqui rapidinho. Aleluia, diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus, Atos 16, versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muita açoite aos lançarem na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Glória a Deus. Como a sua fronte rapidinho, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui, Seu Pai, está a sua palavra, e a sua palavra, Seu Pai, que gera graça, amor e unção sobre nossas vidas, Seu Pai. Abra, Seu Pai, os nossos olhos espirituais, Seu Pai, que a sua palavra, Seu Pai, cumpra tudo aquilo que lhe apraz em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o nosso coração seja receptível para receber, Seu Pai, a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, ó Pai, nos dá o entendimento daquilo, Seu Pai, que está sendo ministrado em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pai, colocamos nossas crianças diante do Senhor, guarda, Seu Pai, livra, Seu Pai, as nossas crianças, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, guarda-as, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para que no nome de Jesus, enquanto estamos aqui, recebendo do Senhor, Pai, derrama da tua graça, da tua unção, do teu poder, Seu Pai, sobre nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Livra elas, Pai, de todo ensino perturbado, de todo ensino doentio, de todo ensino louco, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda, Seu Pai, nação brasileira, Seu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque estão atacando as nossas crianças, mas nós, como igreja do Senhor, se levantamos como exército do Deus Altíssimo para orar e declarar que todo principado e toda potestade já foi vencida na cruz, em nome do Senhor Jesus. Diabo, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, não tem direito sobre as nossas crianças. Deixa as nossas crianças em paz, porque se você tocar em nossas crianças, você comprou uma briga com a igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ore pelas nossas crianças, irmãos. Ore bastante. Declare salvação sobre elas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma breve palavra, que está aqui no livro de Atos, capítulo 16. Aleluia. E eu dei o título dessa palavra assim: e se der ruim? E se der ruim? Porque, irmãos, eu sei que nós passamos um bom tempo aqui ministrando sobre propósito, ministrando sobre chamado, e muitos que não conheciam o seu chamado, o seu propósito, começaram a se identificar, através dos dons, dos talentos, né, da aptidão, da fome, da sede que sentia, começaram a se identificar. Olha, eu tenho um chamado para isso, eu tenho um propósito para aquilo, eu acho, entendeu? Começaram a se identificar. Só que nessa identificação do chamado, do propósito, de fé, de unção, de graça, muitos reconheceram, mas muitas vezes não se lançaram, muitas vezes não se jogaram, muitas vezes não rasgaram as suas vestes e eis-me aqui, Senhor, usa-me poderosamente, em nome de Jesus. Muitas vezes não queimaram ali a carroça, né? Como diz a canção, não queimaram, receberam o manto, mas aquele medo, aquele pavor muitas vezes, aquele senso de
é muito, eu sou pequeno demais, sabe, aquela coisa. E aí surge uma pergunta para o pastor, surge uma pergunta no seu coração. É que não é dessa forma que você responde. Mas e se der ruim? Se eu abrir meu peito e se jogar nisso? Se eu olhar para os propósitos, para o chamado, para aquilo que Deus tem para a minha vida, e eu, de uma certa forma, se jogar de cabeça por inteiro? E se der ruim, pastor? Se der ruim, porque sempre nós costumamos sempre ter o plano B, o plano C, sei lá quantos planos nós temos aí, mas só existe um plano, filho, que vai dar certo. É aquele que o Senhor propôs para a sua vida, é aquele que Jesus colocou diante de nós. Então esse medo, esse pavor, essa inconstância, esse negócio assim, tipo, parece que trava, puxa o freio de mão, aí fica acelerando, mas com o freio de mão puxado, aí, você sabe como é que é, né? Não vai, meu filho. Para andar o carro, você tem que puxar o freio de mão, soltar o freio de mão, senão não vai. Vai arrastando, aí não dá não, é ruim. E tem muitos jovens e muitas pessoas dessa forma, porque no coração deles ele fala, mas se der ruim? E nesse texto que nós estamos vendo aqui, deu ruim para Silas, deu ruim para Paulo, mas deu ruim no que, pastor? Eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam pregando o evangelho de Deus, eles foram usados para libertar uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Eles estavam sendo usados poderosamente por Deus. Eles estavam ensinando doutrinas e princípios da parte do reino dos céus. Porque essa não é a minha pátria é o reino, filho. O que eu e você ensinamos é o reino de Deus. E combate com o reino das trevas, que é esse mundo que está caído. Então, ao chegar naquela cidade, Paulo começou a ensinar princípios bíblicos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles romanos falaram, não, esses não são nossos costumes, esses não são a nossa doutrina, esse não é o nosso ensinamento. Você está pervertendo o nosso costume, pervertendo a nossa doutrina, pervertendo o nosso ensinamento. Quem vocês pensam que são? Pega esses caras, vamos açoitar eles, vamos prender eles. Por quê? Pensaram que Paulo e Silas iam desistir, porque aparentemente deu ruim para eles. Ele estava fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho de Jesus, libertando pessoas, salvando pessoas, largaram muitas vezes sua família, fazendo o que estava no coração de Deus, mas de repente se levantou homens, açoitaram ele, prenderam eles, deu ruim, ficou tudo escuro, neblinou tudo. Peraí, eles poderiam fazer aquela pergunta, Jesus, nós não estamos seguindo os seus caminhos, seguindo os teus princípios, seguindo debaixo de revelação e de unção de Deus. Como isso acontece conosco? E muitas das vezes vai acontecer isso conosco, fazendo a vontade de Deus e seremos perseguidos. Fazendo a vontade de Deus, parece que nada vai acontecer. Fazemos a vontade de Deus, parece que o negócio fica empancado, não vai para frente, vai mais para trás do que para frente. Que loucura que é essa? Eu estou aqui ofertando, eu estou aqui dizimando, eu estou aqui buscando ao Senhor, mas parece que as coisas se apertaram, está dando ruim. Eu ouvi o chamado, eu ouvi o propósito, eu tenho certeza, eu tenho clareza na minha vida, que isso aqui é de Deus para a minha vida, mas por que nesse exato momento está dando ruim? É aquela velha história, eu estou fazendo o que é certo, por que está dando errado? O que está acontecendo? Porque essa é a pergunta que as pessoas falam, dizem, perguntam. E se der ruim, pastor? E se der ruim? Irmão, preste atenção. Quando esses homens aqui foram açoitados, presos, eles estavam presos, eles resolveram cantar, eles resolveram adorar. E naquele exato momento as cadeias quebraram, as portas se abriram, e houve salvação na vida daquele carcereiro e da sua família.
Ou seja, Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida e da minha vida em nome de Jesus. Mas aparentemente tem algumas coisas que vão ficar meio ruim no meio do caminho. No meio do caminho parece que vai ficar tudo neblinado, tudo escuro, parece que não vai acontecer nada. Mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo e nós também vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Então muitas pessoas querem que Deus, Ele faça uma mágica. Deus não faz uma mágica, Deus é um Deus de processo, filho. Tem processos para acontecer em nossa vida. Então Paulo e Silas estavam pregando ali o Evangelho, foram aprisionados, açoitados, e aparentemente deu ruim. Mas no final da história, o carcereiro e toda a sua casa foram salvos. Por quê? Porque Paulo e Silas passaram por esse processo. Você precisa entender que processos é necessário. Simplesmente deu ruim para a filha de Jairo, ou para Jairo, coloca aí. Lembra da história de Jairo? Que a sua filha, infelizmente, está enferma, extremamente enferma. E Jairo foi atrás de Jesus, buscar Jesus, para que Jesus pudesse ir à sua casa, orar pela sua filha, e sua filha ficar sã, curada totalmente. No caminho, Jairo está indo. E aí, Jairo, naquela conversa, querendo chamar Jesus, chegar perto de Jesus, falam para Jairo: a sua filha já está morta. A sua filha morreu, Jairo. A sua filha padeceu. Deu ruim ou não deu ruim para Jairo? Foi buscar Jesus. Estava ruim a situação para Jairo ali, filho, que perdeu a sua filha, adolescente. Mas mesmo assim, ele chamou Jesus. Jesus, ao chegar na casa, por isso que é muito importante, é de extrema importância vocês, filho, olhar e ver o ambiente que você está inserido. Tem pessoas que querem o milagre, mas não estão inseridos no ambiente do milagre. Não estão inseridos no cenário que o milagre tem, que Deus tem um milagre para a nossa vida. Não estão inseridos. Como assim, pastor? Jesus chegou naquela casa e Jesus deu uma palavra. Eu e você todos os dias praticamente estamos recebendo palavra de Deus. Todos os dias na live do pastor Manuel, culto de domingo, cultos radicais livres, célula. Toda vez nós estamos recebendo palavra de Deus, em todo instante, em todo momento. Só que aí Jesus chegou naquela casa, Jesus falou assim, ó: a menina não está morta, a menina só dorme. E antes de Jesus chegar, já tinha um ambiente. Qual que era o ambiente que estava acontecendo naquela casa? Um ambiente de choro, de dor, de perca. Um ambiente de lamúria. Como pode? É tão jovem, tão jovem. Muitos ali sem entender, sem conhecer, sem ter revelação. Ai, Deus levou, a vontade de Deus é matar as pessoas. Pronto, é danoso. E aí Jesus dá uma palavra, para que o ambiente fosse transformado. A menina não está morta, ela dorme. O que você ia fazer se Jesus falasse isso? É Jesus, glória a Deus, aleluia, né? Mas não fizeram isso. Riram de Jesus, riram da palavra, zombaram daquilo que estava sendo falado naquele exato momento. E muitas vezes nós não zombamos, mas ficamos calados, emudecidos diante das palavras que o Senhor estava liberando sobre nossas vidas. E aí, a incredulidade não acessa o reino dos céus. A incredulidade não acessa as riquezas do reino. Não acessa, filho. O que acessa as riquezas do reino é fé. O que acessa as riquezas do reino é você falar amém. Quando sair uma palavra profética da boca da sua liderança, receba em nome do Senhor Jesus. Mas muitas vezes nós estamos habituados, acostumados a esse ambiente. E Jesus, para fazer o milagre, era necessário transformar o ambiente. Presta atenção que eu vou te falar, filho. Não é pecado. Mas será que uma música circular, ela transforma o ambiente para o milagre? Música circular? Ela transforma o ambiente para você receber o seu milagre? Não transforma. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Não é pecado você lá com fome comer lavagem de porco.
É comida. Mesma coisa, música do mundo, comida. Ué, qual é o problema? Só que não transforma o ambiente para o milagre. E por que não tem milagre? Porque você não está inserido no milagre. Deus te deu uma palavra, mas você zomba, você ri, você emudece. Por quê? Porque você não acessa as riquezas de Deus para a sua vida. Porque Deus está te levando para um ambiente de milagre. Deus está te empurrando para o ambiente de milagre. Mas muitas vezes a gente não acorda. A gente não desperta para aquilo que Deus tem para conosco. Não se abrimos, não rasgamos nosso coração para esse ambiente. Por quê? Se der ruim. E se der ruim? E se der ruim? Fica com essa pergunta na cabeça. Irmãos, quem está com Jesus tem tudo na vida. Não fique preocupado, descanse o seu coração em Deus, em nome de Jesus. Transforma a sua casa num altar de adoração e você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Mas qual que é o altar? Não tem altar lá, filho, de adoração. Não tem altar de louvor. Não tem altar de entrega. Não tem altar de consagração. Não tem esse ambiente para que o milagre aconteça. Não podemos ser, irmãos, crentes de domingo, não. Em todo momento se expõe o evangelho de Cristo. Em todo momento se expõe uma adoração, se expõe a um louvor. Cante na sua casa, adore o Senhor, atraia a glória de Deus aqui naquele ambiente, e você verá a mão do Senhor mudando o ambiente da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus. E aí naquele exato momento Jesus pediu não, Jesus ordenou que era dessa forma. Vocês aí que estão rindo, se retirem, saiam da minha presença, porque o ambiente precisa ser transformado para que aconteça o milagre. Precisa. E aí aqueles homens se afastaram, saíram. Só ficou lá quem cria no milagre, quem cria na palavra. Só ficou lá quando ouviu Jesus falar assim: a menina, ela não está morta, ela está dormindo. Só ficou esses que acreditaram. E eu pergunto para você: você vai sair da presença de Jesus ou você vai acreditar na palavra que Deus tem para a sua vida? E quando eu falo acreditar, é você rasgar o seu coração e se jogar de cabeça naquilo que Deus tem para com a sua vida. Chega, sem reserva, sem amarração, filho. O soldado que se arregimentou para esse exército, ele não fica enrolado, enroscado com as outras coisas, mas ele se arregimentou para agradar o seu general. E o nosso general é Cristo Jesus, é o Senhor. Mas muitas vezes você está amarrado, você está aprisionado, você está cheio de embaraço da vida. Por que está cheio de embaraço da vida? Medo, pânico, falta de fé, falta de crer, não tem para nada. Não, Deus tem tanta coisa boa para conceber sobre nossa vida, sobre a tua casa, filho, mas você precisa se lançar aos pés do Senhor, sem reserva nenhuma, em nome do Senhor Jesus. Muitos aqui, o Senhor já passou a capa, já passou o manto, vem, irmãos, não morra, não leve para o sepulcro a palavra que Deus colocou na tua vida, que era para se cumprir agora, nesses exatos dias, nesses momentos. Mas pessoas estão levando sonhos, carregando projetos para o sepulcro. Por quê? Porque não estão abrindo o coração, porque não estão se lançando nas mãos do Senhor, porque ficam com essa pergunta: vai dar ruim, e se der ruim, vai dar ruim, e se der ruim, o que será de nós? Meu Deus, confia no Senhor e não estribe do seu próprio conhecimento. Não vá pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio entendimento. O que Deus tem para você, permaneça fiel, permaneça firme, persevere em nome de Jesus, e a palavra do Senhor se cumprirá plenamente na tua vida, na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus está te levando e te colocando no cenário do seu milagre. Seu milagre. Aparentemente pode estar dando ruim, filho, mas Deus está te lançando para esse ambiente de milagre. Em nome de Jesus, creia, filho, na palavra que o Senhor tem para conosco, em nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, filho, se der ruim, as pessoas ficam com essa pergunta:
nós vamos ver que na vida de Davi, deu ruim ou não deu ruim para a vida de Davi muitas vezes? Muitas vezes deu ruim para a vida de Davi, cara. Tem tantas histórias de Davi que você pega aqui que deu ruim para ele. Davi, em 1 Samuel capítulo 30, ele estava fazendo a vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus? Ele ir para a guerra, ir para a luta. E Davi foi para a luta. E Davi foi para a guerra. E Davi foi combater o exército inimigo. Mas quando Davi estava guerreando, Davi estava combatendo, veio um povo estranho e saqueou o seu povo. Roubou as suas mulheres, roubou os seus filhos. Não somente o dele, mas de todo o povo que estava com Davi. E esse povo foi levado cativo, foi levado prisioneiro. Não morreu ninguém, mas foi levado prisioneiro. Davi, ao voltar da guerra, o que acontece com Davi? Todo homem, irmãos, casado, eu sou casado, aleluia, glória a Deus por isso, Deus faz milagre, você não acredita? Está vendo como é que é? Você precisa acreditar em milagre. Não acredita, está vendo? Aí, ó, Deus me levou para o cenário do milagre, aleluia. Né? Perdi até o rumo agora. E quando Davi voltou, o que ele quer ver? A sua família. O cara voltou de uma guerra, o cara voltou de uma batalha, ele quer ver os seus filhos. É assim sou eu, filho. Quando eu volto do serviço, eu quero ver minha esposa, eu quero ver meus filhos. Tudo bem que eu sou assaltado, né? Quando eu chego em casa. Chego em casa, às vezes já vem na minha bolsa, pai, você trouxe chocolate, você trouxe alguma coisa para mim e tal. O Pedro já vai no meu celular, eu falei, misericórdia, Senhor. Né? Eu estou sendo roubado dentro de casa, aleluia. Glória a Deus, é assim mesmo. Mas o homem fica feliz. Mas Davi não, Davi naquele exato momento chegou em sua casa e recebeu aquela notícia. Veio um outro exército, um povo estranho, sequestrou, levou embora. Davi, naquele exato momento, a Bíblia diz que Davi desanimou. Deixa eu falar algo para você. No meio do propósito de Deus, você vai desanimar. Pastor, vira essa boca para lá. Eu queria virar mesmo. Você vai desanimar, filho. Vai desanimar com o seu discipulador, vai desanimar com a igreja, vai desanimar com esse pastor que está te pregando para você. Vai se frustrar. Vai acontecer tudo isso. E aconteceu isso com Davi. Porque sabe o que aconteceu com Davi? Aqueles homens guerreiros, combatentes, né, bruto. Os caras eram guerreiros, não era que nem eu assim. Sou guerreiro, mas se me dá uma espada, dependendo do peso da espada, não vai não. Começaram a chorar amargamente. Imagina os homens guerreiros, descendo baba, chorar amargamente, amargamente. Por quê? Porque a sua esposa, os seus filhos estavam cativos. E aí sempre tem que procurar alguém para culpar. Alguém é o culpado. Quem é o culpado? Davi. E aí pegaram em pedra para apredejar Davi. Está lá, 1 Samuel capítulo 30. Iam matar Davi. Davi que investiu a sua vida, aqueles homens, irmãos, estavam esquecidos. Aqueles homens estavam desenganados, aqueles homens estavam endividados, aqueles homens não eram nada para a sociedade, não iam dar em nada, mas Davi resolveu investir naqueles que não eram nada, e se transformaram em combatentes, em guerreiros de Davi, mas aqueles mesmos homens pegaram em pedra para apredejar Davi, para matar Davi por causa do seu filho, e por causa da sua esposa, eles queriam matar, e aí Davi desanimado, irmãos, porque muitas vezes no meio do caminho vai dar ruim para nós, vai entrar o desânimo, vai entrar o cansaço muitas vezes, e aí o que você vai fazer? Qual que é a direção que vamos seguir? O que Davi fez? Davi foi ouvir Deus. Davi falou assim, me traz o efode. Sabe o que significa isso? Isso significa tempo de oração, tempo de entrega, ou seja, Davi foi orar. Porque um dos piores pecados que nós temos, irmãos, é o pecado da ingratidão. O que Davi já fez por aqueles homens? Davi tirou aqueles homens da lama, irmãos. Foi usado por Deus para tirar aqueles homens da lama. Mas no primeiro impasse, na primeira loucura que teve, ele já queria pegar em pedra para matar Davi. Por quê? Ingratos. Ingratos. E esse é um dos piores pecados que existe na vida do ser humano.
Que no nome de Jesus você seja livre desse pecado em nome de Jesus. Que você venha ter um coração generoso, gracioso, para com as pessoas que um dia jejuaram, oraram, choraram, levaram você para o encontro, tiraram os carrapichos, tirou os carrapatos. Tenha um coração grato, filho. Não se esqueça dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça dos seus pais. Não se esqueça. Glória a Deus. Então Davi estava ali triste, desanimado. Mas ele resolveu o quê? Orar. E a Bíblia diz que quando Davi orou, ele se reanimou no Senhor. Houve alegria no Senhor. Mas muitas vezes nós desanimamos. O que a gente faz? Hoje eu não vou para o culto. Hoje eu não vou para a célula. Na verdade, eu vou até para outra igreja, para ouvir o evangelho lá na outra igreja. Eu tenho que me afastar dos meus amigos. Uma coisa que é muito tapado. Saiu. Eu ia falar uma coisa, pode falar, né, filho amado, né? Eu não sei, cara. Como que ele vai se reanimar no Senhor, cara? Se não busca a Deus, está desanimado, não vir para o culto, vai piorar. Parece homem doente não vai para o hospital nem a pau, né? Só sentir tanto. Está morrendo aí, leva ele para o hospital. Mas Davi ficou desanimado, mas Davi foi orar. E quando Davi começou a orar, veio o quê? Uma alegria. Davi se reanimou no Senhor. Quero dizer para você, se reanime no Senhor, filho. Não espere nada de ninguém. Se ajoelhe diante do Senhor, se reanima nele, se fortifique nele. Em nome do Senhor Jesus. Davi se reanimou, Davi saiu de sua tenda e Davi deu uma palavra para aqueles homens. Aqueles homens que estavam prestes a apedrejá-lo, prestes a matá-lo. Davi foi lá e deu uma palavra. Vamos atrás daqueles homens que sequestraram nosso filho. Vamos atrás daqueles homens. E aí eles foram atrás daqueles homens. Diz a história que Davi pegou aqueles homens. Uns saíram fugidos, outros morreram. E Davi voltou com a sua família. E um adendo. Mais enriquecido. Por quê? Os despojos daqueles homens ficaram para Davi. Ei, antes dos presentes de Deus chegar na sua vida, antes dos despojos de Deus chegar na sua vida, vai ter batalha. Vai ter confronto. É que nós estamos vivendo um tempo que fala muito da graça, muito do amor. Eu sou filho amado, e é mesmo. Eu sou filho agraciado, e é mesmo. Jesus é apaixonado, verdade. E muitas vezes pensa que não vai ter uma batalha, que não vai ter uma guerra, que não vai ter um confronto. Vai ter sim, porque João capítulo 16, versículo 33, diz assim: eu quero que vocês tenham paz em mim. Olha como começa o versículo. Eu quero que vocês tenham paz em mim. Glória a Deus, eu quero mesmo ter paz no Senhor. Você também quer ter paz no Senhor, sim ou não? Mas por que Jesus fala isso? Aí Jesus fala assim: porque no mundo vai ter aflição. E hoje em dia tem um povo se levantando pensando que não vai ter aflição, pensando que não vai ter luta, pensando que não vai ter um embate, pensando que não vai ter confronto, pensando que não vai ter, irmãos, uma resistência. Vai ter sim, filho, mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Creia naquilo que o Senhor tem para com a sua vida. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, é tempo de você avançar em nome do Senhor Jesus. Assim como Paulo escreveu para Timóteo falando: filho amado, Timóteo, não desanime quando você passar por aflições. Aprenda a passar por tempos de aflição. É um povo que não sabe aprender, não aprendeu a passar por tempos difíceis, por tempos conturbados, dentro do seu coração, em crise existencial, crise, sabe, de identidade, crise. Você vai passar por um tempo ruim, esse tempo de aflição, filho, você vai passar. É o que a Bíblia nos diz. E é isso aqui, nós perdemos a paz. Deixamos a parte A do versículo de fora. Jesus fala: eu quero que vocês vão ter paz em mim. Vai ter aflição, mas tenha paz. E por que Jesus está falando que tenha paz? Porque ele assim: tende bom ânimo. No meio da aflição você tem que ter bom ânimo. Davi estava desanimado, mas automaticamente quando ele foi orar, ele se recobrou no Senhor, se reanimou no Senhor. Irmãos, não é tempo de você ficar de cabeça baixa, desanimado,
desencorajado, não. Enche os seus pulmões de ar e declare a palavra do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, e se encha do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Está doendo? Tá! Vai doer? Vai! Vai ser difícil? Vai! Mas entenda uma coisa, o versículo de João 16, versículo 33 diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, se Jesus venceu, eu e você também vamos vencer. Vamos passar por tempos difíceis, por tempos conturbados. A célula não vai, a célula não rompe, a porta parece mais está fechada do que está aberta, e não vem promoção, e você ora por várias coisas e não acontece, mas acredita no que eu vou te dizer. Deu ruim para Davi, deu ruim para a filha de Jário, mas no final Deus transformou aquele ruim que estava no manancial de águas vivas. Assim será a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Por isso que você não pode, filho, desistir, não se acovarde, não fique tímido, porque o diabo, irmão, ele vai usar de astúcia, ou seja, de intimidação, colocar medo, colocar pânico, colocar desespero. É isso que o diabo precisa fazer, acusação. Ele vai te intimidar, ele vai querer tentar te intimidar, e você não pode retroceder nesses tempos. Irmãos, para o pecado, sebo nas canelas, né? Vem aí, uma moça muito bonita, linda, os olhos verdes, cabelos louros, né? Bonitona, dando ideia em você. Você fala, não, eu vou existir. Irmão, Tramontina, corte rápido, faca, acabou, dane-se todo mundo. Ai, mas ele é muito, sou ignorante mesmo, estou pouco me lixando. É assim, filho. Você precisa se reconhecer quem você é. Então com o pecado não se brinca. Com o pecado você não tem que brincar. O que acontece muitas vezes com a gente é que nós queremos tratar pecado como fosse problema. Pecado não é problema, filho. Pecado é pecado e tem que ser deixado de lado. Pecado gera arrependimento, precisa de arrependimento. Quando é pecado, precisamos gerar arrependimento em nós. Quando é problema, nós resolvemos. Problema nós confrontamos. Somos homens e mulheres de Deus para resolver problemas, porque o Senhor nos dá direção e discernimento para resolver problemas. Mas problema, filho, não pode ser tratado como pecado. Pecado é pecado, não vai deixar, mesmo que seja legalizado em qualquer planeta, qualquer estado, qualquer país, vai ser pecado do mesmo jeito. E acabou. Fim de jogo. Agora tem que tratar o pecado como fosse um problema. Não, o pecado tem que ser cortado na raiz, irmão. Em nome de Jesus. Então o pecado corre, sempre nas canelas, foge, irmão. O problema, o Senhor vai te dar ousadia e trepidez para resolvê-lo em nome do Senhor Jesus. Então deu ruim para esses povos aqui, mas no final, irmão, tudo cooperou para o bem deles. Davi saiu mais enriquecido, mais fortalecido, mais cheio de fé, mais guerreiro desse confronto que ele enfrentou. Ou seja, recobrou o ânimo, recobrou a alegria de servir, a alegria de estar na célula, a alegria de multiplicar, a alegria de servir os irmãos, recobrou a alegria. É isso que tem que acontecer conosco, em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos ficar de mãos atadas, irmãos. Precisamos levantar a nossa voz e profetizar em nome de Jesus. Deu ruim para Ana. Ana queria frutificar. Ana queria gerar um filho. O propósito da vida de Ana era sempre gerar um filho, mas não tinha filho. O seu marido Eucana tinha outra mulher chamada Penina. E aqui a Penina, o marido espiava, ficava grávida, filho. Ficou grávida. Outro filho, outro filho. E Ana nada. Nada acontecia com Ana. E Ana queria gerar de qualquer forma, de qualquer jeito, irmão. Fazer de tudo para gerar. Mas não conseguia gerar. E a outra ainda ficava zombando. O diabo é assim, vai ficar zombando. Ih, você nasceu para ser líder não, cabeçudo. Não dá certo, não cresce, não avança, nada muda. Vai continuar servindo aí nessa igreja? Eu acho que essa igreja está... É assim. O diabo sempre vai trabalhar com acusação. Sempre com acusação. Imagina a mentalidade de Ana como estava ali. Porque não frutificava. Não acontecia nada.
Mas irmãos, Deus quer fazer em ti um milagre. Por isso que demora um pouco. Por isso que há tanta resistência. Por isso que há tanto combate. Por isso que muitas vezes parece que não vai, não avança. Porque Deus quer gerar em você Samuel. Deus quer gerar em mim e você Samuel. Irmãos, tem uma palavra de Deus para com a nossa vida. E nós precisamos se apropriar da palavra de Deus, que está em Isaías capítulo 60, versículo 22. Que diz assim, que o menor será 1000. O menor. Eu tomei isso para com a minha vida e tenho orado todos os dias sobre isso. O menor será 1000. Alto Tietê terá 1000 radicais livres em nome do Senhor Jesus. Porque é palavra. Não é invenção do homem, não é invenção minha. É Bíblia, é promessa. Pega para a sua vida em nome de Jesus, líder. Pega para a sua vida, discipulador, essa palavra em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Meu tempo acabou, aleluia. Pega. E aí Ana não conseguia frutificar. De jeito nenhum, de forma nenhuma, irmão. Mas porque Deus quer gerar em nossa vida um tempo de multiplicação e de frutificação em nome do Senhor Jesus. E Deus quer gerar através de nós Samuel. Se for você ver pesquisar, não fala nem os nomes dos filhos de Penina. Porque foi comum, foi natural, nasceu. Mas Samuel foi profeta. Samuel direcionou Davi. Samuel levantou Saul, Samuel levantou Davi. Olha quem foi Samuel. É isso que Deus quer fazer através de nós, irmãos. Levantar Samuéis em nome de Jesus. Só que você fica naquele impasse, não vai, aí desiste, para de orar, desanima, retrocede, não crê mais, não profetiza. Não, Ana foi lá para o templo, foi chorar amargamente diante de Deus. Foi chorar, foi clamar. Não parou, não retrocedeu. Ela poderia muito bem parar com a palavra de Eucana. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para ti. Ana poderia falar, é verdade. Meu marido me ama, é isso que importa. Para que eu vou querer filho? Poderia parar ali, mas ela, não. Eu quero um filho. Mas isso que está sendo gerado no coração de Ana, não era dela mesma, era do próprio Deus. O que está sendo gerado em nosso coração, irmãos, é o próprio Deus que tem gerado grandes coisas em minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Então, crê, irmão, em algum momento, no meio do propósito, no meio do chamado, no meio dos seus projetos, vai dar ruim. Pastor, não, vai dar ruim, filho. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. E nós também vamos vencer em nome de Jesus.